irmão, José foi fiel a Deus e não caiu em tentação. Aleluia. Gênesis, versículo aqui, amados irmãos, versículo 6 aqui, ó, lá de Gênesis 39, no versículo 6, a Bíblia diz, ó: e José era formoso de porte e de semblante. Ele tinha 17 anos de idade, irmão. Ele tinha uma boa presença e era um jovem bonito, chamava atenção. Versículo 7: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. E aconteceu depois dessas coisas. Que coisa? Depois de José ter sido promovido, de ter ganhado a confiança de Potifar, olha só, depois de uma bênção que aconteceu, vem a tentação, vem a provação. A mulher do seu senhor Potifar pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Irmãos, e diz a tradição que o nome dessa mulher aqui era Zuleika, e era uma das mulheres mais belas do Egito. Outro ponto é que as mulheres do Egito usavam vestidos justos, sempre mostravam a parte dos seus seios ou eram os seios completos. Era pura sensualidade. Um jovem, fora do olhar do seu pai, fora da cultura judaica, do seu Deus de Israel, uma oportunidade de se deitar com a mulher mais linda do Egito. Mas esse jovem, ele tinha caráter. Aleluia. Esse jovem, ele não negociava valores. Ele se manteve íntegro, mesmo fora do olhar de todos aqueles que ele conhecia. A mulher chamou: deita-te comigo. Ela convida José a se deitar com ela, a ter relações com ela. Irmãos, o diabo, ele não poupa esforço quando é para tentar um servo de Deus. Ele pega os pratos melhores para jogar no braço e nas mãos de um servo ou de uma serva de Deus. Isso é em todo sentido, na questão sexual, em todas as áreas, como pode ser tentado. Esse jovem, ele foi tentado, mas não se deixou cair em tentação. Existe uma frase que diz que quanto mais você se torna precioso para Deus, mais você se torna importante para o diabo. Porque mais o diabo quer te derrubar, mais o diabo quer te defamar. Tem um testemunho de um pastor que eu vi esses dias, que era a bênção de Deus, tomava de conta de um campo, um ministério, e ele não vigiou, caiu num laço de adultério com uma jovem, de um grupo de jovens. E após ter tido toda aquela relação no hotel, ele foi se banhar. Ao sair do banho, aquela jovem estava possuída em cima da cama, os braços para trás, os olhos virados, e o demônio não tomou a boca dela e falou para o pastor: eu consegui o que eu queria. Aquela jovem caiu no chão e voltou normal. Onde é que eu estou? O que aconteceu comigo? Deu brecha. Ambos deu brecha. A carne, que é a maldita carne que nossa, todo dia ela anseia e ela quer o que não presta. Ou você mata ela, ou ela vai matar você. Ou você crucifica a sua carne, ou ela vai te colocar no fogo do inferno. Ou você toma uma atitude severa quando o pecado, ou o pecado vai botar a tua alma no inferno. Você tem que tomar uma decisão severa, de cortar o laço, de cortar qualquer desejo. No versículo 8, a Bíblia diz, lá em Gênesis, irmão, 39 ainda, a Bíblia diz que, porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que tem em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, irmão, ele tinha temor a Deus. E a Bíblia diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. José sabia que, pecando deliberadamente contra Deus, ele estaria transgredindo a lei de Deus. E a Bíblia diz
1 João 3,4: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão contra a lei. Porque pecar deliberadamente, o que é isso? Conscientemente, sabendo que é errado. Tem situação que você fala algo sem querer, você fica irado, não é algo planejado, não é algo arquitetado, mas aqui ia ser um ato arquitetado, planejado, sabendo. E José sabia desse perigo. É como um certo pregador disse certa vez, que se tivesse o inferno do lado e um pecado, para ele pecar deliberadamente, espontaneamente, ele pularia no inferno, ao invés de pecar contra Deus. Não podemos, irmãos, entregar nossa alma ao pecado deliberadamente, de qualquer forma, aceitar, casar com o pecado. Isso é uma evidência clara que você não nasceu de novo. Se você está se lambuzando no erro, no pecado, sabendo que aquilo é pecado, isso é uma evidência que você não nasceu de novo, não se converteu. Aleluia. José sabia disso. Olha o que ele disse: eu pecaria contra Deus. Um salvo, tem o Espírito Santo dentro dele. Um salvo, na hora ele diz: eu não vou fazer isso, porque isso ofende a santidade do meu Deus. Não posso fazer isso. Você acha que José, a carne não acendeu? Lógico que acendeu. O desejo carnal habita dentro de qualquer pessoa. A inclinação para o mal habita dentro do ser humano. Mas ele não cedeu. José tinha noção do perigo que é pecar contra Deus. O que essa mulher quis fazer com José, irmão, é um pecado que hoje tem sido induzido e praticado por muitos hoje em dia. Se chama porneia. Significa qualquer tipo de relação sexual ilícita. Homossexualidade. Pessoas do mesmo sexo em relação. Fornicação. Ter relação sexual antes de casar. Ter relação sexual com animais. Incesto. Relação sexual com primos, com parentes. Prostituição, vender o corpo em troca de dinheiro, pornografia, tudo isso. A palavra porné engloba tudo isso. E essa mulher chamou José para isso. Se deita comigo. Versículo 10, a Bíblia diz: aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ele, e estar com ela, olha só, a tentação não vem uma vez só. Foi, vários dias. A tentação que ele sofreu não foi de uma vez, durou muitos dias. Ser tentado não é pecado, irmão. Ceder à tentação é pecado. Abrir a porta, se deitar na cama do pecado é pecado. Tomar o cálice do pecado, aí sim é pecado. Ser tentado, todo mundo foi tentado. Nosso Jesus Cristo foi tentado. Mas ceder a Ele, aí é a decisão minha e sua. O pecado vem todo dia na nossa porta e bate. Vai de você pegar a chave, abrir a porta e entrar. Vai da tua decisão. É como Martinho Lutero disse: é impossível você impedir que um pássaro pouse em você, mas é possível impedir que ele faça um ninho na tua cabeça. Assim é o pecado. Billy Graham disse: é impossível evitar o primeiro olhar, mas o segundo é possível evitar, porque o segundo, terceiro, ele se torna cobiça, e assim você vai para o pecado. Então evite. Não brinque com fogo, porque fogo queima. Assim é a tentação, assim é o pecado. No versículo 11 a Bíblia diz: sucedeu um certo dia que ele, José, veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela pegou pela sua roupa, dizendo: deita aqui comigo. E ela deixou sua roupa, e ele deixou sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Olha a situação. Só que aqui no versículo 10 ao 12, nós aprendemos duas lições que José nos ensina. Uma é positiva, a outra é negativa. A primeira: José não foi sábio, irmão. Não foi. A mulher estava chamando ele a cada dia, ele simplesmente negando, falando que não. Qual era a atitude de José corretamente que ele tinha que tomar? Ter chamado alguém e contado, ter armado algum jeito de desmascarar aquela mulher. Só que o diabo é astuto quando você não age. Só que o diabo, não, ele trabalha até para Deus. O mal
que alguém pode nos fazer, Deus torna aquele mal em bem. José poderia ter agido de tal forma para evitar essa situação, mas ele não agiu. Eu me lembro de um testemunho de um pastor, não sei se você já ouviu esse testemunho. Um pastor que foi no hospital fazendo cirurgia vários dias, e lá tinha uma enfermeira que se apaixonou por ele, mexia muito por ele, e falava: eu sou casado, minha esposa está aqui, você está vendo minha esposa, e ela: não estou nem aí para sua esposa. Passou o tempo, ele voltou para a sua congregação, tomava de conta de um campo, pastor, homem de Deus, tinha 3 filhos, é um testemunho verídico, e ele não contou aquela situação para sua esposa, teve medo de contar. Não vou contar, não tem para que contar isso não. Passou um tempo, aquela mesma enfermeira chegou numa igreja quando ele estava ministrando, pediu uma oportunidade lá, deram para ela, acharam que ela ia contar um testemunho. Ela pegou o microfone, apontou o dedo para a cara do pastor e falou: eu sou amante dele ali, ó, está em cima do altar. E para saber disso, ele tem uma marca na virilha. Todo mundo, a mulher dele, num certo momento, já ficou revoltada, aquele alvoroço. Ele falou: como você faz isso? Está mentindo. A mulher não quis saber, porque é uma marca íntima. Ele não chegou a contar para a mulher antes. Irmão, a mulher terminou dele. O pastor foi quase excomungado da igreja, perdeu toda a sua direção, caiu em depressão. E passou um tempo, aquela mulher que fez isso com ele, é consciência pesada, foi na igreja, confessou o erro. Só que, irmãos, quem deu a mulher dele de volta? Quem deu o filho do pastor de volta? Quem instituiu a igreja de volta? A vida dele foi perdida, irmão. Acabou. Então o diabo é astuto muitas das vezes. O diabo, ele age. Então você, homem, está sendo tentado, chega para tua esposa e conta. Você, mulher, está passando a situação, chega para tua esposa e conta. Tem que contar, tem que ser mais ágil do que o maligno. Tem que agir, coloca o mal pela raiz. Não dá brecha, porque se der brecha ele entra, acaba com tudo. Fecha todas as portas. Não deixa o inimigo rodear e cirandar. Olha o que o inimigo fez com José. Segundo, José fez certo, mas ele fugiu. Dentro do desejo carnal, a questão sexual, o homem tem que fugir, ou a mulher tem que fugir. Ninguém é super crente para encher o peito e falar: eu encaro essa tentação, ainda mais sexual. Ninguém. Davi, irmão, caiu nela. Sansão, homem mais forte, caiu nela. Salomão, homem mais sábio, caiu nela. Tudo com a questão sexual. Então não pense ser super crente não, fuja. Paulo dá o conselho, segundo Timóteo 2,22: foge também das paixões da mocidade. Foge, sai de perto. Corta a mijada errada no WhatsApp, corta a mijada errada em rua, falação, corta, porque se não cortar, ela vai te cortar. Corta, foge. Não adianta. Davi caiu, Sansão caiu, Salomão caiu. Se você for tentar, você cai. Tem que fugir. Sai de perto. Seja grosseiro se possível. Aleluia. Existe um relato sobre Thomas de Aquino. É um grande teólogo. Teve um grande propósito para hoje, para a teologia, hoje em dia, para tudo, para a obra de Deus. Que diz assim: que seus pais não queriam que ele se tornasse um homem religioso. O que seus pais pegaram e fizeram? Pegaram uma moça, ele ficava sempre lendo escritura, estudando, sempre lendo. Pegaram uma moça, muito bonita, possivelmente é uma prostituta da época, e colocaram dentro do quarto dele para ela se relacionar com ele, seduzir ele. Sabe o que ele fez? Dentro do quarto dele tinha uma lareira, irmão. Ele pegou a lareira quente de fogo e foi para cima da menina. É um relato, isso é verídico. A menina abriu a porta, saiu correndo, fechou a porta gritando: ele é louco. E ele pegou aquela ferro quente, fez uma cruz na porta. Falou: comigo não. Eu nasci para servir a Deus. Minha vida é ligada a Deus. Então você tem que tomar atitudes severas. Muitas das vezes, severas, Jesus nos ensinou lá em Mateus 5, 29 e 30. Porque se o teu olho direito se escandaliza, arranca e atira para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandaliza, corta e atira para longe de ti. Porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno.
José preferiu passar a vida na prisão do que se deitar na cama do adultério. José preferiu passar preso com a sua consciência limpa do que se deitar 1 minuto ou 10 de prazer e passar a sua consciência pesada diante de Deus. Não negocie seus valores, não negocie a sua vida ministerial, não negocie a sua alma. Seja severo, corta o laço. Ele foi fiel a Deus. A Deus ele diz: como pecaria eu contra Deus? Toda vez que nós pecamos espontaneamente, irmão, sabendo que é errado, você está afrontando a santidade de Deus. O sacrifício na cruz de Cristo não valeu nada para você. Você está pisando em Cristo. Não valeu nada. Tudo aquilo que você fez. Eu fico impressionado. Eu vejo pessoas que perderam o temor a Deus completamente. Completamente. Eu vejo pessoas que muitas das vezes estão tocando no ministério, fazendo a obra, são casados, estão vivendo adultério com pessoas do próprio ministério. É uma evidência clara que você já perdeu o temor a Deus. A evidência clara que você não é um salvo. É evidência clara que você é um perdido, caminhando para o inferno. Gênesis 39:6 diz que aconteceu que, vendo ela que deixou sua roupa e sua mão fugiu para fora, chamou os homens de sua casa e falou dizendo: vede, meu marido trouxe a nós um homem hebreu para escarnecer de nós. Vê a mim para se deitar comigo. E gritei com grande voz. Traduzindo, José foi acusado de tentativa de estupro, foi preso. Só que você vê que possivelmente Potifar não acreditou na sua mulher, sabia a peça que era, porque ele não deu a sentença maior para José. Botou ele numa prisão, mas não mandou matar José. Esse é uma pena para matar, tinha que matar. Mas Potifar viu que aquele jovem ali era honesto. Ele viu que ali tinha coisa errada. Ele não deu a pena maior para José. Mas para esconder a vergonha, como ele era um general, um homem de patente, ele teve que prender José. Prendeu José. Aleluia. Mas depois diz que José estava com Deus.